Nós vamos ver nessa aula sobre os setores da economia, o que vem a ser economia, né? E aí, economia consiste na produção, na distribuição, no consumo de bens e serviços, né? A economia de um país pode ser dividida em setores, primário, secundário, terciário. Tem alguns autores que ainda citam o setor quaternário e o setor quinário, né? De acordo com os produtos produtivos, de modos de produção e recursos utilizados. Estes setores econômicos podem mostrar o grau de desenvolvimento econômico de um país. Por exemplo, se um país que tem o setor secundário mais desenvolvido do que o setor primário, significa que ele é um país que tem muitos recursos, que tem muita riqueza. É um país que tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, bem elevado. E aí o setor primário da economia é o setor que está relacionado à produção através da exploração dos recursos da natureza. Podemos citar como, por exemplo, a agricultura, a mineração, a pesca, a pecuária, o extrativismo vegetal. É o setor primário que fornece a matéria-prima para a transformação, para a indústria transformar, né? A madeira que vem lá do setor primário, o minério de ferro, a bauxita, a cassiterita. Então, é o setor primário que vai oferecer a base para os outros setores da economia. E esse setor primário, ele é um setor muito vulnerável, porque ele depende da natureza, né? Dos fatores climáticos, por exemplo, né? Sol, chuva, enchente, se tem geada, né? Então depende muito dos fatores climáticos, né? Dos fenômenos naturais. Então é um problema, é um setor muito vulnerável. Apesar de que é um setor também que tem muito desenvolvimento tecnológico envolvido. E aí nós temos um exemplo, né, desse setor primário, uma plantação de hortifrutis, e aí é o responsável pela alimentação da humanidade, né? Sem esse setor, a humanidade não conseguiria seguir em frente, porque é um setor fundamental para a sobrevivência da humanidade. Nós temos um exemplo disso, por falar em sobrevivência, nós temos um exemplo do banco de sementes. O que é um banco de sementes? É um local onde onde os governos, por exemplo, guardam sementes, amostras de sementes de todo tipo de alimentação, né? Pode ser semente de feijão, semente de soja, semente de grãos de arroz, amostra de batata. Todo governo ele tem seu banco de semente, é uma espécie de poupança, é uma espécie de poupança. Então, no Brasil, geralmente a Embrapa que é responsável por esse banco de sementes. Ali é uma questão de segurança nacional para os países. Se tiver uma catástrofe natural, se tiver uma guerra, por exemplo, os países terão como recomeçar a sua agricultura. Nós temos um banco de semente mundial que fica na Noruega, numa ilha que pertence à Noruega, e é um banco de sementes que ele é conhecido como cofre, né? Ou poupança também para a humanidade, e aí ele serve para guardar amostras de sementes e de plantas comestíveis do mundo inteiro. O mundo inteiro manda, inclusive o Brasil, manda suas amostras de sementes para este cofre, né, que é chamado, muitas conhecem também como cofre do Apocalipse. Se por acaso acontecer ou uma guerra mundial
ou ou enchentes, ou incêndios, seja lá o que for, se por acaso acontecer isso, a humanidade vai ter como recomeçar a sua plantação, recomeçar a sua base, que é a alimentação. Por que que fica lá na Noruega? Porque é um país muito frio, né? Essa ilha já fica bem próximo do Polo Norte e também essa ilha que pertence à Noruega fica bem próximo do Polo Norte e o condicionamento dessas sementes é natural, né? Porque tem temperaturas abaixo de zero e elas congelam naturalmente. É, por que que nessa região também? Porque imagina-se o seguinte: em caso de uma guerra mundial, uma guerra nuclear, essas coisas, nenhum país vai querer bombardear essa região porque é muito próximo do Polo Norte e nenhum país vai. É uma ideia que se tem, né? Que nenhum país, em caso de uma guerra mundial, vai querer atacar, jogar bomba nessa região, no Polo Norte, porque seria o extermínio da humanidade. A humanidade seria exterminada, né? Não tem como sobreviver. Por isso que esse cofre, ele é estrategicamente situado nessa região. Além de cada país ter o seu próprio banco de sementes, existe esse banco de semente mundial, ok? E aí nós temos a mineração, que é uma das atividades econômicas que mais geram emprego e renda, né, que mais geram emprego para os países, para a população também, mas também é das atividades econômicas que mais geram impactos ambientais, né, a mineração. Nós temos também outro exemplo da atividade do setor primário, a indústria pesqueira, que também é forte, principalmente aqui no Brasil, também é forte essa indústria pesqueira, e ela faz parte do setor primário na área de extrativismo animal, né? Eu acho na parte do extrativismo, que é a indústria pesqueira. Nós temos a pecuária, que também faz parte do setor primário. Nós temos aí a pecuária, né? A pecuária que é uma das atividades econômicas mais fortes aqui no Brasil, porque o Brasil é um dos grandes produtores de carne, né? E exportadores também, a gente exporta carne para o mundo inteiro. Além de ser uma atividade que gera muito emprego, gera muito imposto, é muito importante para a economia do país, é uma atividade que gera também muito impacto ambiental, porque criar gado, né, tanto o gado bovino como ovino, né, ele implica dizer que tem que ter pastos, tem que ter espaço, isso gera muito impacto ambiental. Aí nós temos o extrativismo vegetal também, a questão da retirada da madeira, né? Esse extrativismo vegetal, ele pode ser legal ou ilegal, né? Algumas indústrias de produção de papel também, por exemplo, de celulose, ela já tem sua própria área plantada de eucalipto para extração dessa madeira, né? Já são já é a madeira que ela tem uma certificação ambiental, certo? E aí o setor secundário, né? O setor secundário, ele é o setor da economia que transforma as matérias-primas produzidas pelo setor primário em produtos industrializados. Roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos. Então, o que vem lá do setor primário passa pelo setor secundário até chegar em nós, consumidores. De que forma isso acontece? Como há conhecimento tecnológico envolvido, né, agregado aos produtos do setor primário, o lucro obtido na comercialização ela é significativa. Países com bom grau de desenvolvimento possuem uma significativa base econômica concentrada
Bom, então vamos lá. O setor secundário tem muito conhecimento tecnológico envolvido. Como há conhecimento tecnológico envolvido, né? É um setor onde tem bastante lucro também, né? Há bastante lucro na comercialização. Países com bom grau de desenvolvimento, possuem uma significativa base econômica, ou seja, um país industrializado é um país rico. A exportação desses produtos podem também gerar riquezas para as indústrias desses países, né? Não é à toa que, dentre as principais economias, dentre os maiores PIBs do mundo, né, 42 são de empresas, né? 42% são de empresas, são gerados pelas empresas. E aí nós temos um pequeno esboço. Nós temos aí sobre o setor secundário, nós temos um pequeno esboço. O setor primário, ele planta o algodão, correto? E aí o setor primário vende esse algodão para a indústria. A indústria, que é o setor secundário, ele vai produzir tecidos. Bem, como eu vinha falando, a indústria ela vai comprar o algodão que vem lá do setor primário. O setor secundário, com esse algodão, ele vai produzir tecidos ou roupas, né? E esse produto vai ser vendido para, por exemplo, uma loja. E esse produto vai ser comprado por nós nessa loja. Então, é um ciclo. Eles precisam estar trabalhando em perfeita harmonia para que eles funcionem. O setor primário, setor secundário e setor terciário. Precisa estar em perfeita harmonia. E aí vamos para o setor terciário, né? É o setor da economia relacionado aos serviços. Que é isso? Você vai prestar um serviço para alguém. É o mecânico, é o professor, é o advogado, é o médico, é o cabeleireiro, a manicure, o cinema, tudo que é uma prestação de serviço e você vai receber por aquele serviço que você está oferecendo. É como se fosse uma mercadoria. Você vai ao salão de cabeleireiro arrumar os cabelos, por exemplo, e lá é um serviço que o cabeleireiro está prestando a você e você paga por esse serviço. Então, é um dos setores que mais crescem na economia mundial, é esse terceiro setor. E aí, quais são essas atividades do setor terciário? Aí nós temos o comércio, a educação, a saúde, telecomunicações, serviços de informática, seguros. Continuando, aqui nós temos as atividades, né, desse setor terciário. Que tipo de atividades são essas? O comércio, a educação, a saúde, telecomunicações, informática, serviços de informática, seguros, transportes, limpezas, serviços de alimentação, turismo, serviços bancários, administrativos, transportes, dentre vários outros, né? Esse setor ele tem crescido muito, principalmente na indústria da beleza, na questão da beleza, da moda, né? Esse setor ele tem crescido bastante. Recapitulando, nós temos aí a PEA, que é a população economicamente ativa, que é aquela população que está na idade de desenvolver uma atividade profissional, né? E a inativa é aquela que não está, por exemplo, os que já se aposentaram. E aí nós temos o setor primário, que é a pecuária, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Esse extrativismo ele pode ser animal, vegetal e mineral, né? Ou mineral, e ele é responsável pelo fornecimento de matéria-prima.
Nós temos aí o setor secundário, que é a indústria de bens, né? A indústria, ela pode ser, a indústria de bens, ela pode ser, ela pode ser indústria de bens de produção, que é também conhecida como indústria de base, é a siderúrgica, a metalúrgica, que ela vai produzir para outras indústrias, né? Ela vai fazer uns produtos que sejam usados por outras indústrias, como por exemplo, por essa indústria de bens intermediários, que ela vai produzir peças e máquinas que também podem ser usados por essa indústria bem aqui, que é a indústria de bens de consumo, que é aquela que vai produzir diretamente para o consumidor, que ela pode ser de produtos, indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. O que são bens duráveis? Aqueles que você compra que tem um prazo de validade de 20 anos, né? Bem maior. Então, é carro, móveis, né? Alguns eletrodomésticos, bens de consumo não duráveis. Geralmente são alimentos, remédios, materiais, produtos de beleza, né? São produtos de limpeza. Geralmente ele tem um prazo de validade curto, tipo fabricado, né? Fabricado em junho de 2019. Validade, junho de 2021. Então, por aí vai. Então, isso é uma indústria de bens não duráveis. É aquele que tem prazo de validade, que tem um prazo para você consumir, senão vai prejudicar a sua saúde. E aqui nós temos o setor terciário, que é o setor da prestação de serviços, né? Pode ser saúde, educação, beleza, informática, tudo que é a prestação de serviço, tá certo, pessoal? E aí fica a dica, leiam muito, estude bastante, atualize-se constantemente. Você é um ser em constante evolução, tá certo? Então, boa aula para todos, bons estudos, boa sorte e que Deus nos abençoe. Até a próxima.